Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Autoconhecimento. Parece uma questão reflexiva, difícil, muitas vezes distante, mas precisa apenas de um pouco de atenção, olhar para si mesmo. Essa é uma bela lição quando o assunto é a educação dos filhos. Mostrar para as crianças e adolescentes a importância de se conhecerem melhor pode ajudar na solução de problemas, no estabelecimento de limites, pode auxiliar na saúde física, também na saúde mental. Mas para que os pais possam ajudar os filhos nessa jornada, eles precisam também aprender a se conhecer. Vamos juntos nessa caminhada por aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, estou na área e junto comigo sempre, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Na próxima hora nós temos um convidado especial, o psicomotrista e também psicólogo André Trindade, que é autor do livro Mapas do Corpo, Educação Postural de Crianças e Adolescentes. Já falamos bastante sobre esse livro por aqui no nosso programa e agora a gente vai abrir os microfones para ele. Bem-vindo, André, é um prazer ter você conosco. Olha, meu prazer, estou contente de estar aqui com vocês. Eu acompanho o programa, além de ser amigo pessoal da Roseli, a gente trocar muitas figurinhas também, né? Vamos trocar todos a partir de agora. Vamos juntos, então, discutindo sobre vários desses assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia. Roseli, eu quero começar essa conversa falando exatamente sobre o tema do autoconhecimento, tema aqui da nossa abertura. E a gente fala muito sobre isso aqui no programa Seus Filhos. Qual a importância desse exercício para a nossa compreensão do mundo, para a compreensão de nós mesmos, do outro? Sabe, Thaís, às vezes a gente está conversando com uma pessoa, contando alguma situação que a gente passou, e aí a gente diz assim, por exemplo, até parece que eu fiz aquilo de propósito. Então, quando a gente diz até parece, é que provavelmente foi, né? Porque é um conhecimento que a gente tem da gente e que a gente nega, a gente não aceita, a gente recusa. Essa é uma maneira, né? Até parece que. Então, o autoconhecimento não é essa coisa da introversão, ficar pensando a seu respeito, o que você fez, o que você não fez, o que você sente, porque a gente engasga, né, em alguns pensamentos e não sai muito dali. O autoconhecimento vem muito da observação do nosso contato com o outro. É aí que a gente se percebe, se conhece. André, essa compreensão, né, de si mesmo, ela é fundamental, né, para esses limites do corpo, da mente, para que a gente possa saber até onde dá para ir. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que ela é a base, né? O corpo, a experiência do corpo é a base de todo o conhecimento, né? Tanto do conhecimento acadêmico quanto do conhecimento de si mesmo e principalmente das relações sociais, né? Então, o corpo é a nossa primeira casa, né? E se a gente for olhar no desenvolvimento da criança, os 3 primeiros anos são 3 anos importantíssimos para a motricidade, né? Quando a gente fala psicomotricidade, a gente está falando de todo esse desenvolvimento corporal. E é a partir desse desenvolvimento corporal que eu quero falar um pouquinho que a criança chega nos conceitos de conviver juntos, de sociabilidade, nos conceitos também, olha só, até de tempo, de espaço, de matemática, de ética. Todas essas lições, elas iniciam com a experiência corporal, na verdade, muito importante dos 3 primeiros anos, mas a gente pode estender pelos 7 primeiros anos. Então, toda a experiência corporal vai trazer para a criança uma utilização do cérebro, né, que vai possibilitá-la conviver e conhecer o mundo. André, você acha que as famílias e as escolas têm essa noção? Trabalham, né, com seus filhos e alunos olhando para esses aspectos?
Olha, acho que tem que ter. O meu livro chama Educação Postural, né, na infância e adolescência. Eu acho que a gente precisa se educar, né? E dentro da escola, eu acho que o corpo e a experiência corporal e o brincar e a motricidade tem muito espaço, Roseli, na educação infantil. Ali ainda acontece esse espaço. Depois vai ficando vai ter cada vez menos espaço para o corpo, né? Que fica restrito às entradas, saídas, aos recreios e as aulas de educação física, né? Mas eu vou puxar um pouquinho a família aqui, né? Uma coisa que eu tenho ficado muito aflito é quando a gente vai num restaurante ou num ambiente social encontrar as crianças coladas num celular, né? E desta maneira calmas, paradas, né? Não estão exatamente paradas, mas estão no mesmo lugar, né? E estão privadas de experiências riquíssimas, que seriam essas de experimentar o espaço, de se relacionar com o corpo, de aprender a comer, por exemplo, se elas estiverem numa mesa, né? De aprender a observar os adultos, que infelizmente também estão colados nas telas, né? Então eu acho que a gente tem dois grandes problemas em relação à experiência corporal. Um foi a pandemia, a gente já sabe, né? A gente vê que as crianças passaram e sofreram esse impedimento da experiência corporal do brincar junto com as outras, e o outro tem sido a tecnologia, as telas, né? Não a tecnologia, as telas. O programa Seus Filhos está de volta e tem dica da Roseli chegando. Me conta uma história. Ao longo desse programa, Roseli, a gente tem falado bastante sobre consciência corporal. E qual é a sua indicação de livro sobre esse assunto? Muita gente, quando ouve essa expressão consciência corporal, fica assim tentando pensar como é que a gente desenvolve isso, né? É pelos movimentos, e eu escolhi justamente um livro que não é novo, é um livro antigo, mas é uma referência que fala a esse respeito. O título do livro é Consciência pelo Movimento, exercícios fáceis de fazer para melhorar a postura, visão, imaginação e percepção de si mesmo. Eu vou repetir que esse título é longo, né? Consciência pelo movimento. Exercícios fáceis de fazer para melhorar a postura, visão, imaginação e percepção de si mesmo. É um livro para os pais e professores. O programa Seus Filhos de hoje é especial para falar de consciência corporal, de autoconhecimento, tudo isso na infância, na juventude. Roseli Saião e eu estamos por aqui, juntas como sempre, mas recebendo o psicomotrista e psicólogo André Trindade nesse bate-papo, nessa conversa. André, a gente falou agora há pouco sobre a importância do brincar, né? E o quanto isso tem sido um tema de discussão aqui no nosso programa recentemente. Em um tempo que os brinquedos brincam sozinhos, que as crianças e os adolescentes estão o tempo todo no celular, no computador, no videogame, muito conectados. Como é que a gente trata essa questão da consciência corporal? Você falou da falta de socialização, de tempo, de espaço, de ética mesmo. Como é que essas questões são trabalhadas nesse contexto atual? Puxa, que pergunta difícil. Olha, seria, de certa forma, tirando um pouco, algum tempo para a experiência mesmo sem celular, né? Eu acho que isso a gente precisa trazer para a vida da gente, para a escola,
né? Eu gosto muito que a Roseli sempre fala da importância das entradas, das saídas, dos tempos livres, né? Nesses tempos, a gente deveria reservar um tempo para que eles voltassem a se relacionar sem ser por meio do celular, né? E acho que também algumas atividades dirigidas poderiam ser muito interessantes. No meu trabalho, no meu método que eu levo para as escolas, a gente trabalha o autoconhecimento através da massagem, um no outro, do contato, de olhar, por exemplo, entender como funcionam as posturas, sentada, a postura em pé. Então, acho que a gente teria aí que trazer mais o corpo para dentro da sala de aula e para os espaços livres de convivência. Roseli, eu quero fazer uma provocação para vocês por aqui, e começo com você. Como é que os adultos, muitos deles sem esse autoconhecimento, podem auxiliar nesse processo também, envolvendo os filhos, envolvendo essa criança, esse adolescente? E aí eu falo dos pais, mas eu falo, por exemplo, dos professores, daquele círculo mais próximo de uma rede de apoio. Uhum. Olha, é possível, sem esse objetivo específico, né? Mas acontecem muitas coisas no relacionamento com os mais novos, sem que a gente tenha clareza disso. Mas, por exemplo, né, um professor que percebe que ele dá 2 aulas para alunos de entre 8 e 9 anos, 2 aulas seguidas, e ele percebe que isso está deixando os alunos inquietos, quase 2 horas sentados, prestando atenção num tema, é muito difícil. Então, esse professor, por intuição, pode trazer para o meio da aula uma atividade que exija algo corporal, né? Então, vamos levantar, vamos dar a volta aqui na sala, para a gente voltar a sentar, assim, descansa um pouco. Então, ele ajuda no autoconhecimento, sem ter como meta, mas, assim, seria um efeito colateral, né? De a criança perceber que talvez ficar muito tempo numa única posição, ela pode se sentir incomodada com isso. Eu queria só dizer que isso que a Roseli está propondo vai ajudar também na atenção das crianças, então vai resolver também algumas das dificuldades do professor de manter a atenção do grupo, porque renova, né? Dá um respiro corporal, né? Roseli, eu volto com você aqui e eu queria que você falasse também sobre o papel dos pais nesse processo, né? A gente muitas vezes aprende com os filhos e quando a gente vê o filho numa atitude sedentária, a gente fica logo preocupado, mas muitas vezes a gente não olha para si. Então, quando a gente olha para o filho, olha, mas ele está demais no celular. Mas será que eu também não estou demais no celular e vira um reflexo meu no espelho em versão menor? Como é que a gente também usa o nosso olhar para si para fazer essa reflexão e auxiliar, logicamente, também os nossos filhos? Ter filhos muda muito a vida da gente, Thaís. Muda muito exatamente por isso, porque eles nos observam atentamente. E não necessariamente para imitar. A gente pode ser exemplo para eles e contra-exemplo também, né? Mas é importante que a gente desenvolva comportamentos saudáveis, que tragam bem-estar, e ficar o tempo todo com o celular, principalmente quando está em casa, com os filhos, e falando de trabalho, não traz bem-estar para a própria pessoa, nem para a família. Então é importante que a gente se olhe, né? Fala assim, mas será que eu estou dependente desse celular? Será que eu tenho... que eu dou mais importância ao celular do que aos meus filhos? Aí a gente tem um pouco mais de moral para pedir que os filhos fiquem um tempo maior longe das telas. André, esse relacionamento que você fala tanto, né, de um modo saudável, do próprio corpo com o ambiente, essa relação de troca, né, uma simbiose entre o nosso corpo, o ambiente do entorno, passa também por isso? Tem que ser uma reflexão ou deveria ser muito mais instintivo do que é? Eu acho que parte do instintivo, né? A gente não deveria
vamos dizer, domesticar o corpo, né? E o nosso brincar, e os nossos instintos, e a espontaneidade, né? Eu acho que a espontaneidade é muito importante e, através dela, a gente aprende muito também. Mas a consciência de si e a consciência do ambiente em que você está e da comunidade à qual você pertence, eu acho que ela é muito importante. E aí precisa realmente refletir sobre o corpo, aprender sobre o corpo e, sobretudo, aprender os limites, Thaís, porque a gente trata o corpo como máquina e, às vezes, não respeita limite algum no corpo também. Voltamos já com os seus filhos em versão ampliada e especial, falando sobre consciência corporal dos jovens, também sobre autoconhecimento, e tem mais dica da Roseli chegando por aqui. Vamos navegar! Roseli, qual é a sua dica de site ou de aplicativo com ideias de atividades físicas para as crianças e os adolescentes? A gente pensa em atividade física, muitos pais falam assim, mas eu preciso levar meu filho para a academia. Calma, gente, não é assim. A gente não faz exercícios físicos apenas naqueles aparelhos ou na aula de educação física. A gente já conversou sobre o brincar, como a gente usa o corpo para brincar. E eu escolhi um aplicativo que fala da yoga para crianças. Esse é o título, Yoga para Crianças. Porque a yoga ajuda, além de ajudar na consciência corporal, ajuda também a concentração, a disciplina, a atenção, e é um aplicativo gratuito, Yoga para Crianças. O programa Seus Filhos de hoje, aqui na Band News FM, é especial para falar sobre infância e juventude, mas sob uma ótica da consciência corporal, do autoconhecimento. Por isso, Roseli Saião e eu recebemos por aqui nos últimos minutos o psicólogo e psicomotrista André Trindade. Roseli, a gente fala muito por aqui sobre a importância da brincadeira. Muitas e muitas vezes já recebemos dos nossos ouvintes aquelas observações: olha, meu filho só vai para a escola para brincar. É isso. É esse o aprendizado. Ir para a escola na infância é para brincar, porque é através do lúdico que eles têm essa compreensão do mundo. Isso mesmo. A escola que não coloca suas crianças da educação infantil para brincar não é uma boa escola, porque não está acrescentando nada na vida dessas crianças. As crianças